I don't know if you've ever done anything crazy like run a half marathon. Eu não sei se você já fez uma coisa louca do tipo correr uma meia maratona. Anyone ever run a half marathon? Alguém aqui já fez uma meia maratona? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5. There's a few 4, of you. 5, 6, ok. Awesome. Existem Fantastic. alguns Over aqui, there. ó. Aqui também. Wow, there's a lot of you actually that have Gente, run a na half verdade, marathon. tem vários aqui. All right, how many of you have actually run before? Quem aqui já correu alguma vez? Even if it was just to run to the toilet. Sei lá, correu até o banheiro? I remember my wife and I, Eu me lembro, eu e a minha esposa we decided to run a half marathon decidimos correr uma meia maratona. because my kids have a condition Porque os meus filhos, eles têm uma condição. and we wanted to raise money for a cure. E nós queríamos levantar fundos para a cura dessa doença que eles And I têm. remember the day we got to the start of the half marathon. E eu me lembro do dia que nós estávamos ali começando aquela meia maratona. It was an amazing day. Era e foi um dia maravilhoso. We got there early in the morning Nós acordamos bem de manhã, and cedo, our family and friends were there. e os nossos amigos e família estavam ali. There were lots of crowd. E havia multidões, There was music pumping. havia música tocando. I mean, it was exciting. Era empolgante. And then they said 1, 2, 3. E aí eles disseram 1, 2, 3, pá! And we started to run. E nós começamos a correr. And it was so easy. E era tão fácil. It was so easy to start. Foi muito fácil começar. And then as we ran, Mas à medida que caminhávamos, by the time we come towards the end, quando estávamos já prestes a chegar mais para o final, we were about 500 meters out. quando estávamos depois de 500 metros da largada, And we turned the bend. e aí nós mudamos a direção, And we saw all the crowds cheering us on. e nós vimos ali toda a multidão nos aplaudindo, And we could hear the claps. e nós conseguimos ouvir as palmas. And there's a photo, I think, going up now E eu acho que tem uma foto que vai aparecer aqui agora. of us finishing the race. Nós estávamos aí finalizando a corrida. Our kids ran out to meet us. E os nossos filhos correram para nos encontrar no final. And we crossed the finish line. E nós cruzamos a linha de chegada. It was amazing how we finished that race. Foi impressionante como nós concluímos aquela corrida. Because I got a second wind. Porque eu consegui ter um segundo fôlego. I got excited. Eu fiquei empolgado no We final. were finishing it. Nós estávamos We concluindo. were crossing the finish line. Nós estávamos cruzando a linha de chegada. And then I learned something. E aí eu aprendi algo. Sometimes in life it's easy to start Às vezes na vida é fácil começar and it's easy to finish. e fácil finalizar. But where I wanted to give up in the race Mas sabe onde eu tenho a tentação de desistir? was in the middle, Quando estou no meio. when there was no one else cheering me on, Quando não tem ninguém ali perto de mim me aplaudindo. when we were far away from the crowds. Quando estamos distantes da multidão. It's in those moments É nesses momentos that we want to quit. que nós queremos desistir. It's in those moments where we want to give up. É nesses momentos que nós queremos abrir mão. And I want to talk to you today E eu quero hoje falar com você about our God. sobre o nosso Deus. He's not the God who just starts something. Ele não é apenas o Deus que começa algo. And He's not just the God who finishes Ele não é something. apenas o Deus que conclui algo. He's the God who's in the middle with you in everything you go through. Ele é o Deus que está no meio em todas as coisas que você passa. So if you're taking notes this morning, Então, se você está anotando essa mensagem, the title of my message is God in the middle. o título da minha mensagem é Deus no meio. God is in the middle. Deus está no meio. See, it's easy to have faith to start something. É fácil ter fé para começar algo. And it's easy to have faith to finish something. É fácil ter fé para concluir algo. But when most people quit is in the middle. Mas onde a maioria das pessoas desistem é no meio. Have you ever been there? Será que você já esteve aí? Maybe you're there this morning. Talvez você está no meio aqui nessa manhã. You're discouraged Você está desencorajado. because it's taking longer than you thought. Porque está levando mais tempo do que você pensava. Because your prayers don't seem to be answered. Porque as suas orações parecem que não estão sendo respondidas. You can't see a breakthrough Você não consegue ver uma vitória when your funds are running low. quando as suas finanças estão se acabando. When the medical report doesn't seem so good. Quando o diagnóstico médico não soa tão bem. When the baby that you were believing God for Quando a criança, o bebê pelo qual você tem orado, is now a teenager and being a very bad pain. já está como uma adolescente agora e tem te causado tanta dor. When that marriage that started out so good Sabe aquele casamento que começou bem, and now feels like it's falling apart. mas agora
parece que está se Or desmantelando. maybe you're in here and everyone else seems like they're moving forward, but you seem like you're moving backwards. Ou talvez você sinta que todos os outros estão se movendo para frente e você está retrocedendo. See, it's in the middle where trials come. Sabe, é aí no meio que as tribulações It's in aparecem. the middle where challenges come. É aí no meio que os desafios se manifestam. And as Christians, one thing that I know E como cristãos, uma coisa nós devemos saber is we love to declare that He is the Alpha. é que nós gostamos de falar que Ele é o Alfa. He's the God at the start. Ele é o Deus do começo. And He's the Omega. He's the God at the end. Ele é o Ômega, Ele é o Deus do fim. But I want to tell you this morning, He is not just the Alpha and the Omega. Mas eu quero te dizer que Ele não é apenas o Deus do Alfa, do começo, nem do fim. He's the entire alphabet. Ele é o alfabeto inteiro. Come on, He's the Vamos first lá, Ele é o primeiro. and He's the last, Ele é o último, but He's also in the middle. mas Ele também é o meio. I want to look at a passage of scripture found in the book of Joshua. Eu quero olhar para uma passagem que aparece no livro de Josué. And I want to highlight how God is the God in the middle. E eu quero sublinhar como Deus é o Deus do meio. We're going to read from Joshua chapter 3. Nós iremos ler de Josué capítulo 3. In Joshua chapter 3, Josué capítulo 3. there's a story where God is taking Joshua to a place where He's going to help the children of Israel cross into the promised land. Aqui é uma história em que Deus irá usar Josué para ajudar os filhos de Israel a cruzarem o Jordão e entrar na terra prometida. And in Joshua chapter 3, this is how it reads. E Josué capítulo 3 diz assim. I think it's going to go up on the screens. Eu acredito que vai aparecer aqui no telão. Do you want to read it? Or I just read it out and you just copy me? All right, I'm the boss today. Let's go. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão. They camped out there for 3 days. Eles estaram ali acampados durante 3 dias. And the Bible says when you see the Ark of the Covenant, the Lord your God, E a Bíblia diz, quando vocês verem a arca da aliança do Senhor teu Deus and the Levitical priest carrying it, e o sacerdócio levítico carregando aquela arca, he said, move out from your positions and follow it. movam-se das suas posições e sigam-na. Then you will know which way to go, since you have never been that way before. E então vocês saberão por qual caminho seguir, já que nunca estiveram neste caminho. You see, when it comes to the journey of faith, Sabe, quando o assunto é a jornada da fé, God leads us into places we've never been before. Deus nos conduz a lugares que nós nunca estivemos antes. And when God is leading us into places we've never been before, E quando Deus nos conduz a lugares que nunca estivemos antes, the key is to follow the presence of God. a chave é seguir a presença de Deus. Amen? Amém? He says, take up the Ark of the Covenant E o texto diz, tome a arca da aliança and go ahead of the people. e coloque-a na frente do povo. Tell the priests when they reach the Jordan's River E diga para os sacerdotes que quando eles chegarem até o Rio Jordão, to go and stand in the river. eles devem pegar a arca e ficar no meio do Jordão. So you got to imagine this. Então você precisa imaginar isso. God is asking Joshua to go into the promised land. Deus está encorajando Josué a entrar na terra prometida. How many of you know God has a promise for you? Quantos aqui sabem que Deus tem promessas para a sua vida? God is taking us into a promised land. Deus está nos levando a uma terra prometida. And he says to Joshua, E aí ele diz então para Josué, the way that this will happen a maneira como isso acontecerá is to tell the priests diga aos sacerdotes, to carry the Ark of the Covenant. carregue a arca da aliança. Now I have a picture for you of the Ark of the Covenant. Agora eu tenho aqui uma figura da arca da aliança. It's going to go up on the screen. Vai aparecer aqui no telão. There. Aqui, This is the Ark of the Covenant. essa é a arca da aliança. The Ark of the Covenant represents the presence of God. A arca da aliança representa a presença de Deus. I'll show you a picture of how they would carry the Ark of the Covenant. Eu vou mostrar como eles carregavam a arca da aliança. This is how they would carry the Ark of the Covenant in those days. Essa é a forma como eles naqueles dias carregavam a arca da The aliança. priests were carrying the Ark of the Covenant Os sacerdotes carregavam a arca da aliança before the people. Adiante do povo. Now the beautiful thing about the Ark of the Covenant E o que há de lindo aqui na arca da aliança
is it actually signifies God's grace. é que aponta para a graça de Deus. That God goes before you. De que Deus vai adiante de você. That God comes behind you. Que Deus vem atrás de você. And that God is with you. E que Deus vai com você. In the middle of the Ark of the Covenant, Aqui no meio da Arca da Aliança. another slide. Próximo slide. There was 3 things placed in the Ark of the Covenant. Haviam 3 coisas dentro da Arca da Aliança. The 3 things that were placed in the Ark of the Covenant. Esses 3 itens colocados aqui dentro da Arca da Aliança. One was Aaron's rod. E foi a vara de Arão. Aaron was a priest. Arão era um sacerdote. And it symbolized man's rejection of God's authority. E essa vara simboliza a rejeição humana diante da autoridade divina. In other words, men doing things their own way. Ou seja, os homens fazendo as coisas do seu próprio jeito. There was a gold pot of manna in there. Tinha também um pote de ouro com maná, which represents man's rejection of God's provision. E o que representa a rejeição humana em relação à provisão de Deus. And there was, can you put it back up? Volta lá para o slide. And there was the stones of the law. E aqui as pedras da lei foram colocadas. And it was a picture of God, of man rejecting God's ways. E aqui é uma figura do homem, porque eu quero mostrar como Deus está no meio. Amen, you with me? Amém? Você está comigo? All right. So it says, now the Jordan was at flood stage. Então, o texto diz, o Jordão estava em o seu momento de Yet as soon as the priest touched the water, enchente, e então assim que o sacerdote tocou no Jordão, the river split. O rio abriu. And it says the priest of the ark carried the ark of the covenant. E os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança across to the middle of the Jordan. Atravessaram o meio do Jordão. And they stood on dry ground. E eles permaneceram ali a terra seca. While all the people crossed over. Enquanto todo o povo atravessava o Jordão. Now there would have been millions of people crossing over. Ei, por favor, aqui milhões de pessoas estavam atravessando. God was delivering a promise. Deus estava entregando uma promessa. It says that while they were in the middle of the Jordan, e o texto está dizendo que enquanto eles estavam ali no meio do Jordão, God instructed them to pick up 12 stones from the middle of the Jordan. Deus disse para eles coletarem 12 pedras ali do meio daquele rio. And carry them across to the other side. E levar estas pedras para o outro lado. He said this will serve as a sign. E aqui será como um sinal. That in the future when men and women in Fortaleza ask, quando no futuro homens e mulheres em Fortaleza perguntarem, says tell them that God cut off the Jordan River's flow so that they could cross. Diga para eles que foi Deus que abriu o Jordão e nos fez atravessar. Amen. Amém. It says as soon as they crossed the Jordan. E o texto diz assim que eles então cruzaram o Jordão. And the Ark of the Covenant crossed with them. E a Arca da Aliança cruzou ou foi com eles. It said the waters went back to flood stage. Então no momento que eles atravessaram, o rio fecha. Verse 23. Versículo 23. For the Lord God dried up the Jordan River. Porque o Senhor Deus, just like he had dried up the Red Sea. Abriu o Jordão, assim como ele havia aberto o Mar Vermelho. He did this so that all the peoples of the earth e ele fez isso para que todos os povos da terra would know that the hand of the Lord is powerful and mighty. Saibam que a mão do Senhor é poderosa. Amazing story. História maravilhosa. God used the priests and his presence. Deus usa os sacerdotes e a presença dele to go before the people. Para ir adiante do povo. And when they got to the sea, e quando eles chegam ali no mar, they saw that there was no way across. Eles percebem que não havia nenhum caminho para atravessar. But as soon as they stepped into the water, mas quando eles colocam os pés na água, it opened. A água se abre. And they came and stood in the middle of the Jordan. E eles ficam ali no meio do Jordão. And as the people crossed over, e à medida que as pessoas cruzam, they realized that he was the God who went before them.
elas percebem que Ele é o Deus que foi adiante delas. And he was the God that came out after them. E é o Deus também que foi depois delas. But the people got the revelation that day Mas as pessoas pegaram uma revelação ainda maior naquele dia, that he was the God in the middle with them. de que Ele é o Deus que permanece no meio com elas. Friend, I don't know what's going on in your life Ou today, seja, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, but one thing I do know mas uma coisa eu sei, is that God hasn't left you. é que Deus não te deixou. God hasn't forsaken Deus you. não te abandonou. In fact, God is with you right in the Na middle of your verdade, Deus circumstance. está no meio das suas circunstâncias com você. Come on, God is in the middle of that Vamos lá. marriage. Deus está no meio desse casamento. God is in the middle of that relationship. Deus está no meio desse relacionamento. God is in the middle of that workplace situation. Deus está no meio dessa situação profissional do God is in the trabalho. middle of your finances. Deus está no meio das tuas finanças. God is in the middle of that health report. Deus está no meio desse diagnóstico. And I know what the scripture says. E eu sei o que a Bíblia diz. The scripture says that he works all things together for good. A Bíblia diz que Ele trabalha em todas as coisas e faz elas cooperarem para o bem. Because he's with you in the middle. Porque Ele está com você no meio. I want to remind you today Eu quero lembrar você that God is with you de que Deus está com você in the middle. no meio. See, here's what I've learned about God being in the middle. Aqui estão algumas coisas que eu aprendi sobre Deus estar conosco no meio. I remember when I was a kid growing up, Eu me lembro quando eu era uma criança crescendo. I would go to the Easter show. Eu costumava ir a um show. It's a place in Sydney where you have all these rides. E aí, lá em Sydney, em um ambiente em que estavam ali várias coisas. And show bags with lollies and stuff in it. Ah, Candy. tinha sacola de doce, tinha um monte de coisa. It was awesome. Era maravilhoso. Once a year. Uma vez ao ano nós And íamos. I remember we were walking to go to the rides. E aí me lembro, nós fomos ali And there's crowds everywhere. e havia multidões naquele lugar. And my dad would pick me up on his shoulders. E o meu pai costumava me colocar bem nos ombros dele. And I'll say, Dad, where's the rides? E aí eu perguntava, pai, onde é que está o desfile? And he would point, there they are. E aí, onde é que está o pessoal? E ele apontava para Then he would onde take me estavam. off his shoulders. E ele me tirava dos ombros And he put me back on the ground. e me colocava de volta no chão. I couldn't see the rides because I was so small. Eu não conseguia ver nada. All I could see was people's legs Tudo que eu conseguia ver era as pernas das walking pessoas, through the crowd. andando ali no meio delas. See, God does that with us sometimes in life. Sabe, Deus faz isso conosco na vida às vezes. God picks us up and gives us a vision. Deus nos levanta e nos dá uma visão. God shows us our future. Deus nos mostra o nosso futuro. And then he says, come on, now you can walk it out. E depois Ele pega e nos coloca no chão. And it's in that season where you can't E see. naquela estação em que você está ali no chão e não consegue ver nada, You got to know that your dad is there with you. você precisa lembrar que o teu pai permanece com você. He's walking with you through the journey. Ele anda e caminha essa jornada com você. Amen. Amém? I've learned this, Eu aprendi o seguinte, that character is formed in the middle. é que o caráter, ele é formado no meio. That faith is tested in the middle. É que a fé é testada no meio. But it's also a place where God's miraculous provision is seen in the middle. Mas também o meio é o lugar onde a provisão miraculosa de Deus se manifesta. Think about Joseph. Pense por um momento em José. Remember the start of Joseph's life? He had a promise. Você lembra do começo da vida de José? Ele tinha uma promessa. He was so excited. Ele estava tão empolgado. He's like, everyone's going to bow down to me. Ah, todo mundo vai se curvar a mim, pensava The José. sun and the moon. O sol, a lua. I'm going to be a leader. Eu vou ser um líder. And God took him E aí Deus o toma and he gave him a promise. e dá a ele uma promessa. And then at the end, E aí no final, 17 years later, 17 anos depois, Joseph finds the dream becoming a reality. José vê o sonho dele se tornando realidade. But what about Joseph in the middle? Mas e o José do meio? In the middle where he was accused. No meio, onde ele foi acusado? In the middle where things went wrong. No meio, onde as coisas não estavam dando certo? In the middle where he was put into a dark prison. No meio, onde ele foi colocado em uma prisão escura? It was in that season Foi naquela estação that Joseph could have given up. que José poderia ter desistido. But the scripture says Joseph remained faithful. Mas a Bíblia diz que José permaneceu fiel. And God was with him. E Deus foi com ele. God was with him. Deus foi com ele. And it was God's presence. E foi a presença de Deus. You read the story, it says that his presence prospered him. Sabe, a Bíblia vai falando na história dele que a presença de Deus prosperou José.
Can I encourage you today? Será que eu posso te encorajar hoje? Joseph learned not to give up when life doesn't make sense. José aprendeu a não desistir, mesmo quando a vida não faz sentido. You're going to go through seasons where life doesn't make sense. Você passa por estações em que a vida não faz sentido. But it was when life didn't make sense that he realized God was in the middle. Mas foi exatamente quando a vida não fazia sentido que José percebeu que Deus era com ele ali no What about meio. the story of David? E que tal a vida ou a história de Davi? David was a young boy, Davi era um garoto and God came and poured oil on him through the e prophet. Deus colocou através do profeta óleo sobre And he ele. said, David, I got a plan for you. E disse, Davi, eu tenho um plano para você. David, I got a promise for you. Eu tenho promessas para você. David, you're going to be a king. Davi, você vai ser um rei. And yes, David ended up being a king at the end. E de fato, Davi tornou-se no final um rei. But there was a journey. Mas houve uma jornada. And in the midst of the journey, E no meio dessa jornada, David wrote Psalm 23. Davi escreveu o Salmo 23. And he said, although I walk through the valley of darkness. E ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Come on, we read those prayer requests earlier. Nós ouvimos e lemos os pedidos de oração hoje mais cedo. People in the midst of depression. Pessoas no meio da depressão, People in the midst of darkness. no meio de escuridão. The scripture says that David said, I walk through the valley. E Davi diz ali na escritura, ainda que eu ande no meio ou através do vale. It doesn't say I sat down in the valley. A Bíblia não diz que Davi falou, se eu me assentar no meu vale. It doesn't say I gave up in the valley. Não, se eu desistir no meu vale. It doesn't say I quit in the valley. Ele não disse, se eu abrir mão It no meu says I vale. walk through the valley. Não, se eu atravessar o vale. And what did he say? He says, for you are with me. E ele diz, porque tu estás comigo. Friend, if you're going through a dark season Ei, right amigo, now, se você está passando por estação escura, if you're going through some depression, se você está passando por alguma you're depressão, going through a marriage crisis, por uma crise no you're casamento, going something through your health, algo acontecendo na tua saúde, can I encourage you that God is with you? deixa eu encorajar você, Deus é contigo. He prepares a table for you in the presence of your enemies. Ele preparará uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Your cup runneth over. E o teu copo, o teu cálice Come on, surely transbordará. goodness and mercy will follow me E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão all the days of my life, todos os dias da minha vida. and I will dwell in the house of the Lord E eu forever. permanecerei na casa de Deus para sempre. Come on, David learned Ei, Davi aprendeu while he was in the middle que mesmo quando ele estava no meio, that adversity and challenge que a adversidade, os desafios and struggle e os problemas produce the character of a king. produzem o caráter de um rei. See, in this season, Ou seja, nessas estações, God is forming your character. Deus está formando o teu caráter. In this season, God is creating dependency. É nessa estação que Deus está criando em você dependência. In this season, God will work all things together for good. Deus vai nessa estação trabalhar e fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Look at what James chapter 1 says. Olha o que, por exemplo, Tiago fala no capítulo 1. You read it out on the scripture. Tiago capítulo 1 coloca para mim versículo a partir do verso 2. Tiago 1 verso James 2. chapter 1, 2 to 4. Do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amen. Amém? It says, consider it a gift. Ele diz, olha, considere como que um presente. When tests and challenges come from you at all sides. Quando os problemas, os testes vierem na sua direção. Because you know that your faith under pressure Porque ali está escrito, você sabe que a sua fé sob pressão is forced out into the open é forçada, conduzida and shows its true colors. a algo para produzir cores mais vivas. So don't try to get out of anything prematurely. Então, não tente e não desista de algo de maneira prematura. Let it do its perfect work. Não, deixe que a ação, o trabalho disso tudo se complete em você. So you become mature and well developed, Para que você se torne maduro e muito bem desenvolvido. not lacking anything. Não faltando em alguma coisa. Not lacking anything. Não tendo falta de nada. See, the seasons we go through, Sabe, as estações que nós atravessamos, don't let them break you. não deixe elas te quebrarem. Let them make you. Deixe elas te formarem. Don't get bitter, Não se torne mais amargo. get better. Se torne alguém melhor. As the worship team come. Enquanto o louvor retorna.
And the last one I want to talk about is Mary. Eu quero falar por último sobre Maria. There's something about Mary. Há algo em Maria. What did Mary learn? O que é que Maria aprendeu? God comes to Mary Deus chega até Maria and God gives Mary a promise e dá a ela uma promessa. that she was going to birth the Son of God. Promessa de que ela geraria e daria à luz o Filho de Deus. It was a promise. Foi uma promessa. It was exciting. Foi algo empolgante. It was wonderful. Foi maravilhoso. And yes, he is the Alpha. He's the one, the promise that came at the start. Sim, ele é o alfa, ele é aquele através de quem a promessa vem. And he is the God who will come back again. E sim, ele é o Deus que voltará lá no final. But what about Mary's middle? Mas calma aí, e o meio, no meio, na vida de Maria? Mary looks at Jesus on the cross, Maria olhou para Jesus na cruz, her son whom she loves. o filho que ela amou, And on the cross, e ali na cruz, on her worst day, no pior dia dela, Mary learned something important. ela aprendeu algo, That even on your worst day, que mesmo no seu pior dia, God can still turn everything around. Deus ainda assim pode mudar a sua sorte. See, what looked like death O que parecia morte, was actually the resurrection of life. na verdade era a ressurreição da vida. Friend, I don't know what situation you're going through this morning, Eu não sei qual situação você tem passado aqui nessa manhã, but God is with you in the middle. mas eu sei que Deus é com você no meio. I think about Daniel and the three guys, Shadrach, Meshach, and Abednego. Eu fico pensando nos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. These three guys were put in the fire, Eles foram colocados os três ali no fogo, but in the midst of the fire, mas no meio daquele fogo, King Nebuchadnezzar, who put them in, o rei Nabucodonosor, he looks into the fire ele olha para o fogo and he says, didn't we only put 3 men in the e fire? ele diz, calma aí, a gente não colocou apenas 3 homens aí no fogo? And they said, yes, only 3. E os homens falaram, foi rei, And sim. King Nebuchadnezzar goes, who's the 4th man in the fire? Mas o rei Nabucodonosor diz, calma aí, tem um quarto homem aí. Friend, can I tell you today? Ei, amigo, deixa eu te falar The algo. 4th man in the fire was a son of man named O Jesus. quarto homem era o filho do homem, And whatever Jesus. trial you're going through, E o desafio ou a tribulação que você tem whatever enfrentado, tribulation you're going through, não importa a adversidade que você tem passado, He's the God who's with you in the fire. Ele é o Deus que está com você no fogo. He's in the middle of your Ele está no circumstance. meio das suas circunstâncias. And you won't come out smelling like smoke. E você não vai sair nem com o cheiro da fumaça. Come on, although you walk through the rivers, Ainda que você atravesse águas, they won't overtake you. elas não te afogarão. Although you walk through the fire, Ainda que você caminhe pelo you fogo, won't come out smelling like smoke. você nem sairá com o cheiro da fumaça. Because you have a God who is with you in the middle. Porque você tem um Deus com você que está no meio. A God who brings peace in the middle. Um Deus que traz paz no A meio. God who brings strength in the middle. Um Deus que traz força no meio. A God who brings hope in the middle. Um Deus que traz esperança no And a meio. God who brings life in the middle. E um Deus que traz vida no meio. This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. He's the God of the middle. É o Deus do meio. Think about one night with the disciples. Pense, por exemplo, na noite em que os discípulos estavam They go out on a boat em um barco e saíram ali no mar. and they're in this storm. E no meio da tempestade, While the storm was tumultuous quando a tempestade estava tumultuosa and the waves are crashing over the boat, e as ondas estavam quase que quebrando o barco, the disciples were scared. os discípulos estavam assustados. And the Bible says that Jesus was asleep in the boat. E a Bíblia diz que Jesus dormia no barco. And they woke him up. E eles acordaram Jesus. And he looked at the storm E ele olhou para a tempestade. that they were in the middle of. A tempestade na qual eles estavam. And he said, peace, E ele diz, paz, be calm, paz, be still. aquiete-se. You see, when it comes to your life, Sabe, quando o assunto é a sua vida, we got to learn to speak to the storms in the middle. nós precisamos aprender a falar a tempestade quando estamos We got no to take meio. authority in the middle. Precisamos aprender a
tomar a autoridade quando estamos ali no meio. Don't just let that happen to you. Não deixe as coisas acontecerem com você. Start to speak to it. Comece a declarar sobre o que está Say, acontecendo. peace, be still. Diga, paz, aquiete-se. Declare, I am healed by the stripes of Jesus. Declare, eu sou curado pelas chagas de Jesus. Declare, He is the all-sufficient one that supplies all my needs. Ele é o todo suficiente, aquele que provê o que precisa. Declare, He's the restorer of my soul. Declare, Ele é aquele que restaura a minha alma. Declare, He redeems my life. Declare, Ele é aquele que redime a minha vida. Declare, He crowns me with love and kindness. Declare, Ele é aquele que me coroa com bondade. Declare, He forgives all my sins. Ele é aquele que perdoa os meus pecados. Declare, He heals all my diseases. Declare, Ele é aquele que cura minhas doenças. Declare, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Declare, misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da vida. See, what you declare in the middle matters. Quando você declara no meio, nas situações do meio, Because He is with you in the middle. porque Ele está com você no meio. Jesus is in the middle. Jesus está no meio. You know, Jesus, when He was crucified at Calvary, Sabe quando Jesus ele foi crucificado no Calvário? the Bible says there was 3 people crucified that day. A Bíblia diz que haviam 3 pessoas crucificadas ali naquele dia. And right in the middle, E bem no meio, between 2 thieves, entre 2 ladrões, Jesus was hanging in the middle. estava Jesus ali. And while He hung in the middle, E no meio, quando ele estava no He hung in meio, the middle of shame. ele estava no meio He da hung in the middle vergonha, of sin. no meio do pecado, He hung in the middle of disease. no meio da doença, But in the middle, mas no meio, He said, today you will be with me in paradise. ele disse ali no meio, hoje mesmo In você the estará middle. comigo no paraíso. Jesus is with us in the middle. No meio, Jesus está He conosco. understands your middle. Ele entende o teu meio. And that's why the Bible says, E é por isso que a Bíblia diz He cried out in the middle. que no meio ele He said, clamou. it is finished. E ele disse, está What consumado. is finished? O que é que está consumado? Your salvation is finished. Salvação está Your consumada. healing is finished. Sua cura está Your peace consumada. is finished. Sua paz Your está joy is consumada. finished. Sua He alegria paid está the consumada. price. Ele pagou o preço. Because He hung in the middle. Porque ele está no meio. So what are you going through this morning? Então, o que é que você está atravessando hoje, hein? He's with you Ele está com você in the middle. no meio. He's with you. Ele está com você In the middle. no meio. He's not just the Alpha Ele não é apenas o alfa, and He's not just the Omega, não é apenas o ômega. but He's the whole alphabet. Ele é o alfabeto This is the inteiro. God that we serve. Esse é o Deus que servimos. And He's with you today E Ele está com você aqui hoje, in the middle. no meio.